Eu odeio acordar cedo. Eu não nasci pra isso. Eu acordo super mal-humorada. Eu faço de tudo pra não acordar cedo, porque definitivamente é a pior coisa que pode acontecer no meu dia. Não tem como. Eu não consigo acordar cedo. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto tão polêmico, eu quero aproveitar para me apresentar para quem não me conhece. Muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à produtividade, procrastinação, hábitos, rotina, dicas e um aglomerado de informações necessárias para que a sua rotina seja mais leve, mais produtiva e mais direcionada. Eu quero aproveitar também para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. É só um cliquezinho no botão abaixo do vídeo, é super rápido, super simples e é muito importante que você se inscreva. Aproveita também para ativar o sininho, que aí sempre você vai ser notificado quando eu trouxer um conteúdo novo por aqui. Recados dados, eu sei que você já se inscreveu aqui embaixo e agora vamos para o conteúdo. Hoje eu quero falar justamente sobre acordar cedo, que foi um monstro que atormentou a minha vida por muito tempo. Eu pensava exatamente as mesmas coisas que eu citei no início desse vídeo. Eu odiava acordar cedo, eu detestava, eu ficava mal-humorada. Eu precisava de pelo menos umas 2 horas sem ninguém falar comigo para que eu pudesse retornar à minha versão original e aí sim começar a conversar, interagir com outras pessoas. Ou seja, acordar cedo pra mim era extremamente negativo, era uma experiência terrível, eu odiava, enfim, todas as coisas ruins estavam relacionadas com acordar cedo pra mim. E talvez você se identifique, porque eu percebo que as pessoas têm essa visão sobre acordar cedo. As pessoas não gostam, as pessoas dizem que elas não conseguem, que não é pra elas, que é muito ruim, etc, etc, etc. E realmente, isso é algo negativo quando a gente olha com essa perspectiva, quando a gente olha com esse olhar para acordar cedo. Quando a gente não está adaptado, quando a gente ainda não entendeu a necessidade, ou talvez quando a gente nem precisa acordar cedo. Existem alguns pontos muito importantes sobre acordar cedo que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, não adianta nada você querer acordar cedo simplesmente porque algumas pessoas acordam, simplesmente porque algum influenciador falou que você precisa acordar cedo, simplesmente porque todo mundo fala que você deve acordar cedo. Se você acorda cedo sem nenhum motivo, ou seja, você acorda cedo e você não tem coisas para fazer assim que você acorda, você não tem uma rotina pré-estabelecida, não tem sentido nenhum você acordar mais cedo. Precisa existir um motivo para você acordar cedo. Precisa existir algo que faça sentido para você e que seja importante para que você acorde cedo. Por exemplo, eu acordo cedo porque eu preciso fazer a minha rotina da manhã, que é algo que eu estabeleci como necessário, como prioridade na minha vida e na minha rotina. E eu preciso fazer os meus rituais matinais, que foram inclusive coisas que eu fui adicionando na minha rotina da manhã que eu não estava tirando tempo para fazer durante o dia. Então, a leitura, por exemplo, está na minha rotina da manhã há um bom tempo. Só que, aos poucos, eu fui adicionando mais coisas a essa rotina da manhã. Então, ela não é só leitura. Então, eu acordo, eu faço o meu devocional, eu pego meu caderno onde eu faço diariamente anotações de agradecimento e de afirmações. Eu faço a leitura, tem água em jejum. Então, são várias coisas que eu faço assim que eu acordo e que eu preciso fazer porque é o momento que eu escolhi para fazer. É esse momento do meu dia que está reservado para isso. Então eu acordo mais cedo para que eu consiga realizar essas atividades. Eu acordo 5h30 da manhã, tudo bem, não é tão cedo assim, mas é o tempo que eu preciso para fazer a minha rotina, que leva 1h30 atualmente com essas atividades que estão inseridas. Nesse horário, na minha realidade, na minha rotina, com as minhas tarefas, está suficiente, porque eu consigo fazer tudo e depois eu sigo com o meu dia, café da manhã, enfim, outras atividades do meu dia. A partir do momento que eu perceber que eu vou querer inserir mais alguma coisa na minha rotina da manhã, ou que esse tempo não está suficiente, ou que eu preciso começar, digamos assim, as minhas outras atividades mais cedo, aí sim eu vou pensar em acordar mais cedo para finalizar a minha rotina da manhã mais cedo e iniciar as outras coisas mais cedo. Mas você percebe que acordar mais cedo só faz sentido se você encontra uma necessidade real na sua vida, na sua rotina? Enquanto você não vê uma necessidade de você acordar cedo para fazer algo que você não estava encontrando tempo para fazer e que você resolveu que você vai fazer de manhã, enquanto você não entende que existe ali uma necessidade
vontade, que precisa acordar cedo para fazer tal coisa, você não vai acordar, você não vai querer acordar. Afinal de contas, não existe motivo nenhum para você acordar mais cedo. E sim, no começo é muito desconfortável, no começo não é nada legal acordar cedo. No começo a gente fica com muito sono, com muita preguiça, a gente conta 1000 histórias pra gente mesmo pra não levantar da cama. A gente tenta negociar de todas as formas pra gente continuar ali dormindo, naquela preguicinha da manhã, a gente continuar na cama, mas a gente precisa ser comprometido com a gente mesmo se a gente quiser estabelecer um novo hábito, se a gente quiser mudar alguma coisa na nossa vida. E para qualquer hábito vai ser assim, não só para acordar cedo, mas para todas as outras coisas que você começa a fazer, que você não está acostumado, vai ser difícil, vai ser pesado no começo. E depois que isso vai aliviando, depois que isso vai ficando mais tranquilo. Então eu tinha todas essas crenças, toda essa perspectiva em relação a acordar cedo. Eu sinceramente falando aqui pra vocês, eu nunca imaginei que eu acordaria às 5:30 da manhã, porque pra mim, um tempo atrás, isso era muito cedo. E com certeza eu não levantaria às 5:30 da manhã por livre e espontânea vontade. Porque basicamente eu faço a minha rotina, eu trabalho home office, então eu escolho os meus horários. Eu não precisaria necessariamente acordar nesse horário. Mas eu me comprometi e eu organizei a minha rotina dessa forma e eu inclusive me sinto muito mais produtiva fazendo dessa forma. Quando eu faço a minha rotina da manhã, quando eu sigo a minha rotina desde manhã certinho, desde o horário de acordar, tudo conforme os horários, o meu dia é extremamente produtivo. Eu falo que nesses dias parece que existem 2 dias em um, porque parece que até o meio-dia já foi um dia inteiro, porque já deu pra fazer tanta coisa que parece que já passou tanto tempo e aí você vai ver, é ainda meio-dia. Então essa é uma vantagem, esse é um ponto positivo que eu considero de acordar cedo, porque eu consigo render muito mais, eu consigo eliminar muitas coisas do meu dia, e aí eu tenho toda a tarde, eu tenho mais a noite pra fazer outras demandas, pra fazer outras coisas que também são importantes, mas pela manhã eu já eliminei metade das minhas tarefas e das minhas demandas, então é muito importante. A gente precisa também se atentar ao fato de que não existe possibilidade de acordar cedo, de acordar bem, de acordar descansado, de conseguir fazer o que precisa ser feito se a gente vai dormir tarde. Não pense que você vai conseguir acordar cedo indo dormir tarde. E eu percebo que muitas pessoas têm essa rotina de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ou seja, eu durmo mais tarde ou porque eu estava fazendo outras coisas, trabalho até mais tarde, ou porque eu tenho o meu momento ali de descontração à noite, e aí eu acordo um pouco mais tarde pela manhã, porque eu me acostumei assim, eu prefiro, eu gosto mais, e tá tudo certo se você se adaptou dessa forma. Eu também, por muito tempo na minha vida, pensava que essa era a melhor alternativa, que isso era o melhor a se fazer, que eu era uma pessoa noturna e eu pensava dessa forma também. Só que conforme eu fui experimentando, conforme eu fui testando outras coisas, eu percebi que funcionava muito melhor pra mim. Então, por exemplo, eu percebi que se eu acordasse mais cedo e fizesse mais coisas pela manhã, o meu dia iria render muito mais. Afinal de contas, eu não ia estar perdendo, digamos assim, toda aquela parte da manhã, eu já estaria eliminando muitas demandas e à tarde eu conseguiria produzir ainda mais coisas e ainda teria uma parte da noite para que eu fizesse ainda mais tarefas. Então, depois que eu experimentei acordar cedo e eu enfrentei os meus monstros e eu, de certa forma, abandonei todas essas crenças que eu tinha em relação a acordar cedo, eu inseri esse hábito para minha vida e eu gosto mais quando eu acordo cedo, quando eu durmo cedo, quando eu estou na minha rotina, porque isso me deixa muito mais satisfeita comigo mesmo, isso me deixa muito mais produtiva, muito mais efetiva. Mas sim, para acordar cedo você precisa dormir cedo, porque uma boa noite de sono faz muita diferença na sua rotina, na sua produtividade, na eficácia do seu dia, enfim, interfere em inúmeras coisas. Então sim, você precisa ter uma boa noite de sono, horas suficientes e também qualidade do sono. Então é importante fazer higiene do sono, é importante você prezar por algumas coisas antes de você ir dormir para que você tenha uma boa noite de sono e você consiga acordar pela manhã tranquilo, descansado, revigorado e pronto para o dia. A gente está condicionando o nosso corpo e o nosso organismo, a gente sempre está acostumando ele, digamos assim, com o que nós estamos fazendo. Então, se você é uma pessoa que acorda mais tarde, dorme mais tarde, acorda mais tarde, o seu organismo, o seu corpo, ele está acostumado com isso, afinal de contas é o que você faz todos os dias. Da mesma forma que se você for dormir mais cedo e você acordar mais cedo, você também vai acostumar o seu organismo dessa forma. Ou seja, você consegue moldar
a sua vida, a sua rotina, você consegue mudar tudo isso. Porque afinal de contas, tudo é hábito. Então, se você tem coisas para fazer que não dá tempo no seu dia, que você não encontra momentos para fazer, talvez se você acordar mais cedo, você vai perceber que isso é muito benéfico, que isso é vantajoso para você. Então, você precisa testar. Só que precisa testar por tempo suficiente, porque no começo vai ser muito desconfortável, vai ser cansativo, vai ser terrível, porque você não está acostumado. No começo, você não vai conseguir dormir mais cedo. No começo, você vai acordar com muita preguiça, com muita vontade de desligar o despertador e ficar dormindo. Só que você precisa entender que é um processo até que você acostume o seu organismo de uma forma diferente. Porque basicamente o nosso ciclo circadiano vai separar entre dia e noite. Só que se você fica acordado, você fica fazendo atividades estimulantes, você fica fazendo coisas que demandam da sua atenção, trabalhando, enfim, você acostumou a dormir mais tarde. Então o seu organismo ele se acostumou dessa forma. Porque afinal de contas é o que você está fazendo, então não resta outra escolha para ele. Mas conforme você vai mudando os seus horários, ele vai se adaptando da mesma forma. Inclusive, eu sugiro para você, se você quer mudar os seus horários, que você comece aos poucos, que você vá mudando aos poucos, que você vá mudando. Por exemplo, se você acorda às 8 horas, que você comece a acordar às 7h30. Se você acorda às 7h30, que você comece a acordar às 7. Você vai aos poucos, da mesma forma do horário de dormir. Se você vai dormir às 11h30, tenta dormir às 11. Se você vai dormir meia-noite, tenta dormir 11h30. Vai mexendo aos poucos nesses horários para você ir acostumando, porque afinal de contas, se você está acostumado a dormir meia-noite e aí do nada você resolve dormir às 10 da noite, é claro que você não vai conseguir. Da mesma forma, se você está acostumado a acordar às 8 da manhã e do nada você resolve acordar às 5, também você não vai conseguir. É uma diferença muito grande. Então vá aos poucos e aí você vai se adaptando e você vai percebendo essas mudanças, você vai mostrando para o seu organismo que você está mudando a sua rotina, mudando os seus horários. E aos poucos ele vai se acostumando com os novos horários que você estabeleceu. O mais importante que você entenda desse vídeo é que não é que você não consegue acordar cedo, não é que você não nasceu para acordar cedo, porque por muitas vezes é isso que eu pensava, porque definitivamente eu era uma pessoa insuportável e não precisava nem acordar às 5 da manhã para ser insuportável. Simplesmente, se alguém me acordasse, se eu acordasse com o despertador, eu já estava de mau humor, eu já estava estressada, aquilo já estava sendo terrível para mim. Então, se você se identifica com isso, saiba que precisa mudar a perspectiva quanto a isso, precisa mudar crenças existentes aí, precisa mudar os horários, porque se a gente vai dormir tarde, a gente quer acordar mais tarde. Isso é óbvio, é matemático. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e para a nossa rotina como um todo, para ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa alterar, o que dá para melhorar, o que seria mais eficaz, mais efetivo para a nossa vida, o que seria mais produtivo. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você tem interesse em acordar mais cedo. Então, se você quer acordar mais cedo, eu sugiro que você faça isso, que você comece aos poucos, que você olhe para o horário que você está indo dormir, que você preze pela higiene do sono. Quando você for levantar pela manhã, também você vai ir mudando os horários aos poucos. Procure deixar o despertador longe da cama para que você tenha que levantar para desligá-lo. Assim você evita aquela vontade de ativar o soneca e continuar dormindo. Assim, quando você levanta para desligar, você já levantou, você já nem olha mais para a cama, você já sai o mais rápido possível do quarto para não ter perigo de você querer voltar a dormir. Você já vai, já lava o rosto, já desperta, se expõe à luz natural se for possível. Se ainda não tiver luz natural a hora que você acorda, espera a hora que vier o sol, você se expõe à luz natural, que é a melhor forma de você mandar a mensagem pro seu cérebro de que é dia, vamos produzir, vamos trabalhar, já estamos acordados, bora que amanhã tem mais. Então é muito importante que você se atenha a esses pequenos detalhes para que você vá mudando com eficácia na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha sido válido. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo sobre como é os seus horários, qual a sua maior dificuldade, que horário você acorda, se você já mudou isso na sua vida ou não, que eu vou ficar bem feliz em saber um pouquinho mais sobre a sua rotina. Se esse vídeo foi válido pra você, deixa um like aqui embaixo se você gostou, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você goste, com alguma pessoa que odeia acordar cedo, pra ela também ver esse conteúdo que pode ser relevante pra vida dela. Muito obrigada pela sua atenção e eu vou te esperar no próximo vídeo.